No nosso programa de hoje, vamos estudar sobre as habilidades, como elas são criadas, onde as usamos e vários outros assuntos ligados a ela. Assistam agora a apresentação inédita do NPE Repórter de hoje. Igor, bem-vindo, muito obrigada. Então, o que é uma habilidade para você? Na minha visão é saber fazer números na tela. E qual é a sua melhor habilidade? Que eu considere fotografia. No caso, fotografia de natureza ou fotografia. Habilidade para você? Bom, habilidade é a capacidade de realizar bem uma determinada tarefa. E qual é a sua melhor habilidade? Bom, dentro de tecnologia tem várias áreas, né? Eu acho que a minha melhor habilidade é no desenvolvimento de páginas de internet, sites e afins. Olá, professores coordenadores. Sejam bem-vindos à 9ª TPC da Diretoria de Ensino da região de Caieiras. Hashtag Essencialmente Falando. Convido-os para uma apreciação literária. Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas, que vem de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços. Projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua, a noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só, no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo que me leva, só na treva fico, recebida e dada. Porque a vida só é possível reinventada. Neste poema da Cecília Meirelles, podemos perceber a necessidade de olharmos sempre ao nosso redor, sempre de uma nova forma, com novos olhares e com outras perspectivas. Todas as perspectivas que nós estamos passando no momento, né, nesse contexto, são importantes para o nosso crescimento, para a nossa reinvenção cotidiana. Passo a palavra para o nosso PCNP, Jaime. Obrigado, Cássia. Conforme foi explanado anteriormente, hoje nossa formação de ATPC ela tem como principal objetivo abordar as questões do assunto referente às habilidades essenciais, onde as habilidades essenciais nesse momento devem ser o foco do trabalho pedagógico desse ano. Por isso, nós vamos apresentar para vocês aqui algumas sugestões e possibilidades, até mesmo onde encontrar esses materiais. As possibilidades também de atividades e onde encontrar esses materiais referentes às habilidades essenciais. Nós não vamos ficar aqui lendo os PowerPoints, a gravação é de um vídeo, as pessoas podem pausar e verificar o tema com mais clareza e propriedade, tudo bem? Essa apresentação, ela apresenta e mostra as questões de como identificar habilidades essenciais e até mesmo as habilidades de suporte, que são os conhecimentos prévios dos estudantes. Aqui fica claro uma habilidade do 6º ano que fala sobre grandezas e medidas, porém, dentro dessa habilidade grandeza e medidas, envolve os seguintes assuntos: comprimento, massa, tempo, temperatura e área. Verifica-se também que dentro dessa habilidade podemos encontrá-la em outras séries e anos. Então, por exemplo, 8º ano, 7º ano, 9º ano e até o ensino médio. Por isso, aqui cabe refletir o que seriam então as habilidades essenciais, que é essa habilidade pontual,
que necessita ser trabalhada nesse momento. Porém, dentro dessas habilidades essenciais, eu tenho as habilidades de suporte. Então, não tem um documento que vai apresentar para vocês qual é a habilidade de suporte. Essa habilidade de suporte, você compreende que esse aluno já viu esse assunto em algum outro momento do seu percurso escolar. Então, aqui apresenta para vocês, vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhadinha nas possibilidades de atender essa habilidade essencial em várias séries. Tudo bem? Bom, mais uma vez, é importante ressaltar que as habilidades essenciais, ela implica em uma priorização. O que seria isso? Nem todas as habilidades presentes no documento Currículo em Ação, que é o Currículo do Estado de São Paulo, estão na matriz de habilidades essenciais. Alguns professores estão abordando o documento Currículo em Ação, que é o Currículo do Estado de São Paulo, e às vezes ele entra na aula do Centro de Mídias e informa que as aulas não estão batendo. Porque a priorização das aulas também do Centro de Mídias são as habilidades essenciais, que não são as mesmas habilidades no momento do Currículo em Ação. Tá bom? Então, importante verificar essa observação. Por que estamos utilizando nesse momento as habilidades essenciais? Pelo seguinte motivo. A elaboração do material Aprender Sempre, de língua portuguesa, matemática, ciência da natureza, 9º e 3º ano de ensino médio, prioriza as habilidades essenciais. Outro documento que também estamos atendendo as habilidades essenciais é a elaboração das sequências digitais de atividades, aquelas do CAED, também foram contempladas referentes às habilidades essenciais. Assim como a elaboração das avaliações formativas, a avaliação diagnóstica de entrada e a avaliação de aprendizagem em processo. O planejamento também e as realizações de formações referentes aos professores estão sendo abordadas também com as habilidades essenciais. As aulas do Centro de Mídias, elas estão sendo apresentadas também respeitando as habilidades essenciais. Então, aí que é importante o professor compreender, quando eu for apresentar algumas atividades para os meus estudantes, que contemplem e priorizem as habilidades essenciais. A Secretaria da Educação também disponibilizou na plataforma, na IFAP, as matrizes referentes às habilidades essenciais. Então, aqui nós estamos apresentando para vocês, esses links eles já foram encaminhados para as escolas. Apresentamos aqui o template que apresenta nesse material das habilidades essenciais. Então, aqui tem o material do 7º ano, do 2º bimestre. Vocês poderão verificar que as habilidades são as mesmas habilidades que eles estão abordando no Centro de Mídias e serão contempladas também nas avaliações externas. Essa plataforma, vocês já têm o conhecimento, que nós denominamos como repositório. Aqui você pode realizar um filtro e encontrar todos os materiais referentes àquele bimestre. Nessa plataforma você encontrará vídeos e os PPTs da aula que você filtrou. Olá, professores, professores coordenadores. Sejam todos bem-vindos à 9ª ATPC da Diretoria de Ensino Região de Caieiras. Hoje conversaremos sobre o Guia do Ensino Híbrido. No Guia do Ensino Híbrido, nós temos as 12 premissas estabelecidas que garantem o direito de aprender do estudante, seja ele no modo presencial ou no modo remoto. Apresentar o documento como norteador e referência ao trio gestor no contexto de planejamento das futuras ações pedagógicas. Definir o foco das habilidades essenciais no contexto híbrido, ou seja, ora no presencial, ora no remoto. Pensando no foco das habilidades essenciais, bem como na definição do sequenciamento das aprendizagens essenciais que deverão ser trabalhadas no contexto do ensino híbrido, o núcleo pedagógico, através dessa ação formativa, vem oferecer uma sugestão de plano de aula semanal para contribuir nos caminhos, nos percursos, nas trilhas de aprendizagem que possam, de fato, agregar aos processos cognitivos
ações equitativas em relação ao tempo pedagógico, nosso tempo pedagógico, que agora está reconfigurado. No ensino híbrido, no Guia do Ensino Híbrido, nós temos ainda a garantia do direito de aprendizagem aos estudantes, o foco no desenvolvimento das habilidades essenciais no contexto de aprendizagem, na organização do planejamento, alinhado à matriz de habilidades essenciais. É muito importante que esse nosso planejamento também esteja vinculado ao cronograma do site do CMSP, com as atividades perpassadas no CMSP. Como disse anteriormente, nós trouxemos uma sugestão de um plano de aula semanal que deverá ser estabelecido juntamente com a matriz de habilidades essenciais, com o cronograma de aulas do CMSP, vinculado ainda às atividades disponíveis no repositório, na aba repositório do site também do CMSP, e ainda atrelado à pesquisa recente da unidade escolar em relação às formas de acesso e do engajamento dos estudantes. Então, nós aqui do Núcleo Pedagógico trazemos essa proposição de roteiro, de plano de aula semanal, para que a escola, juntamente com as informações perpassadas nas ATPCs da semana B, de 18 a 20/5, estabeleça dentre os seus pares e com a autonomia que a escola tem, qual será o modelo, qual será o plano de aula semanal que a escola, que a unidade escolar seguirá. Reiteramos que a elaboração do planejamento, previamente à aula, sempre foi um elemento muito importante para a qualidade de ensino. Hoje, mais do que nunca, pois na atual configuração educacional que nos encontramos, nós temos, numa mesma turma, diferentes formas de acesso dos estudantes às aulas e acentuada diversidade nos níveis de aprendizado. Faz-se, então, necessário que, no contexto de revezamento, o planejamento se torne ainda mais primordial. É muito importante ainda que o docente considere a relação progressiva entre o que é desenvolvido na forma presencial e na forma remota, de maneira que aconteça de forma organizada o sequenciamento lógico das aprendizagens. Mais do que organizarmos a formação em grupos, conforme segue aqui esse esboço de um possível revezamento nas aulas no contexto presencial e remoto, é muito importante que os docentes pensem na configuração desses grupos, ou seja, na aproximação entre os níveis de aprendizagem dos estudantes. No próprio documento, Guia do Ensino Híbrido, nós temos sugestões de agrupamentos para turmas de forma heterogênea e ainda de forma homogênea. Aproveitamos para reiterarmos, enquanto núcleo pedagógico, a importância dos agrupamentos, das progressões das aprendizagens também serem consideradas no momento das configurações dos grupos. Grupos estes que, se bem pensados, bem elaborados, teremos aí importantes e fortes grupos colaborativos. Aqui nós temos mais um exemplo de uma ação formativa dentro desse quadro estabelecidos aí, aula a aula e ainda no contexto híbrido. Nesta ação formativa, aproveitamos ainda para reiterar a importância do desenvolvimento da competência leitora e escritora nas diversas práticas sociais, no desenvolvimento das operações, das habilidades mentais, na compreensão de mundo e para o mundo e na ampliação dos conhecimentos. Ou seja, sejam estes compostos por textos verbais, não verbais, informais ou formais. As sugestões de estratégias que permeiam aqui a nossa sugestão é que, dentro desse contexto híbrido, ora no presencial, ora no remoto, as estratégias de leitura, ou seja,
o antes, o durante e o depois, sejam agregadas as diferentes demandas e as diferentes propostas de habilidades essenciais que perpassam todas as áreas do conhecimento. Lembrando que o eixo da leitura e da escrita são componentes fundamentais, estão transversalmente presentes em todas as áreas do conhecimento. Nesta tabela, nós temos uma sistematização do contexto e da organização da unidade escolar que pode se realizar ou por turma ou ainda de forma semanal. A gente sugere, né, que a sistematização no acompanhamento e na organização desses estudantes, na organização, no revezamento desses estudantes, aconteça nas respectivas turmas, lembrando sempre da nossa adequação ao tempo pedagógico no atual momento pelo qual nós estamos passando, de forma a compor o processo de identificação dos avanços ou das dificuldades, das defasagens apresentadas pelos estudantes. Ou seja, de acordo com o que percebemos, né, identificarmos, já realizarmos as proposições para o alinhamento de uma recuperação ou ainda de interferências imediatas. Para tanto, contamos ainda com o programa de recuperação e aprofundamento que pode, no modelo disponível, né, também nos oferecer importantes subsídios para realizarmos esse processo de recuperação e de aprofundamento.